Só um minuto. Meus amados e queridos irmãos, nós cumprimentamos a todos com a paz do Senhor. Estamos neste momento iniciando aqui o nosso culto através da nossa live, um pouco atrasado devido à falta de energia, e neste momento nós iniciaremos orando a Deus. Querido Deus e eterno Pai, Senhor soberano, Criador dos céus, Criador de todo o universo, te rendemos graças, Senhor, neste momento, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos com vida e com alegria no coração, para podermos, meu Deus, vivenciar, ó meu Deus, o agir, o operar do Teu Espírito Santo. Neste momento lhe pedimos, ó Pai, a sua graça e a sua direção, que o Senhor nesta noite nos use, Pai, como instrumento em Tuas mãos, para falar, Senhor, a Tua palavra, a palavra que liberta, que transforma o mais vil pecador. Abençoa todos os ouvintes, todas as pessoas que estão assistindo, Senhor, neste momento, aqueles que ainda irão se conectar. Que o Senhor os abençoe, repreendendo as enfermidades, solvendo as dúvidas, meu Deus, e que o Senhor nos use, Pai, nesta noite para a honra e glória do Teu nome. Abençoa todos os Teus servos, Senhor, irmão Domingos, também o irmão Rafael, que a Sua mão esteja estendida sobre as nossas vidas, como também, Senhor, para trazer paz, conforto, a alegria ao coração de cada pessoa que neste momento, Senhor, se encontram aflitas, temerosas, ó Deus, na incerteza do amanhã, mas aqueles que esperam e confiam no Senhor, diz a Tua palavra, que não se abalam, ó Deus, mas estarão firmes como os montes de Sião. Assim, Deus, fica conosco, nos oriente, nos abençoe e nos guarde, pois assim te pedimos no nome santo e maravilhoso de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vamos louvar a Deus com o hino da nossa harpa, o hino de número 242. Glória a Jesus. 242, vamos entoar este hino de louvor ao nosso Deus. Breve no céu, Jesus há de aparecer em gloriosa luz. Todos o hão de ver naquele dia. Então eu hei de receber de Cristo galardão. Oh, que prazer!
serei na vida do Senhor, desfrutarei prazer quando meu Salvador em glória aparecer. Eis que ele breve vem, os santos levará para a mansão de além, donde virá. Breve verei o bom Jesus e viverei em plena luz. No lindo céu eu gozarei de toda dor, por Deus livre serei. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Quando lá do céu descendo para os seus Jesus voltar, e o clarim de Deus a todos proclamar, que chegou o grande dia do triunfo do meu Rei, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfo do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Nesse dia, quando os mortos hão de a voz de Cristo ouvir, e dos seus sepulcros hão de ressurgir, os remidos reunidos logo aclamarão seu Rei, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfo do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Pelo mundo rejeitado, Jesus, meu Salvador, desprezaram, insultaram meu Senhor. Mas faustoso vem o dia do triunfo do meu Rei, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfo do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei.
Deus, que maravilha! Meus irmãos, neste momento convidamos a todos para abrirmos as nossas Bíblias Sagradas no livro de Jonas. Livro de Jonas, nós vamos fazer aqui a leitura no capítulo 3. Jonas, capítulo 3, glória a Jesus. E vamos ler o versículo 5, depois o versículo 10. Jonas, capítulo 3, versículo 5 e depois o versículo 10, que diz assim: E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de pano e de saco, desde o maior até o menor. Versículo 10. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não o fez. Glória a Jesus. Oremos ao Senhor nosso Deus. Santo Deus e eterno Pai, é neste momento, Senhor, com muita gratidão no meu coração, que elevamos, ó Deus, as nossas vozes a Ti, Senhor. Meu Deus, visto que grandes coisas tens o Senhor feito por nós, e nós estamos alegres. Quero lhe pedir, Senhor, pela nação brasileira, pela nação mundial, especificamente aqui, Senhor, pela população de Guaraciaba do Norte. Estamos vivendo, Senhor, este momento tão difícil, mas sabemos, meu Deus, que em todas as coisas há um propósito do Senhor, pois nós não sabemos o amanhã, mas o Senhor já vê o nosso amanhã. Abençoa, meu Deus, neste momento, cada pessoa que está nos ouvindo, nos vendo, Senhor amado, que o Senhor nesta noite venha trazer uma palavra de conforto ao seu coração, uma palavra de salvação, Senhor. Ó meu Deus eterno, de esperança, de vida eterna, pois nós te louvamos, nós te damos graças, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. E eu sei que o Senhor vai continuar nos ajudando. Meu Deus, prepara a tua igreja para o grande do arrebatamento. Assim, Pai, nós te oramos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos e amigos internautas, a paz do Senhor Jesus, com muita alegria que mais uma vez nos encontramos aqui para transmitir até o seu lar uma porção da palavra de Deus, visto que o momento nós estamos senseados de poder nos congregar no templo devido à situação de saúde pública, e com responsabilidade nós como igreja nos sentimos responsáveis para cumprir com as determinações e, além disto, temos responsabilidade social. Mas aprove a Deus ter nos dado os meios tecnológicos para, através dos mesmos, no caso aqui o Facebook, o Instagram, para transmitirmos um culto, culto de louvor, de adoração a Deus. É claro que dentro das nossas limitações, estamos aqui para falar ao seu coração nesta noite uma palavra de esperança, uma palavra de vida eterna, pois a Bíblia Sagrada, como na condição da semelhança de uma espada de dois gumes, ela é penetrante, ela é poderosa, e tenho certeza que Deus falará ao coração dos nossos amigos, dos nossos irmãos que nessa noite estão nos assistindo, e quero desde já agradecer a audiência de todos, pois com certeza estamos aqui porque Deus tem um propósito também nesta noite. Nós iremos ouvir o nosso irmão Domingos louvando a Deus aqui com hino. Enquanto ele louva, nós vamos meditando
na letra do hino, pois cada hino espiritual ele é uma mensagem cantada. E depois estaremos aqui meditando um pouco nesta palavra. Desde já reforçando aqui que estamos hoje um pouco atrasados devido à falta de energia aqui em Guaraciaba, mas graças a Deus que estamos aqui para a glória do seu nome. Quero mandar aqui a paz do Senhor a todos os nossos irmãos aqui em Guaraciaba, em nossas congregações, a todos vocês por esse Brasil afora que estão conectados conosco. Um abraço todo especial para o irmão Valdir Alexandre, ali no Rio de Janeiro, e toda a sua família. Que Deus abençoe nossos irmãos e os demais que estão sintonizados conosco, sintam-se abraçados. Nós vamos convidar o irmão Domingo para vir aqui para esse lugarzinho, para que o áudio seja melhor e assim a captação pelos nossos celulares seja mais eficiente. O irmão Domingo está com a oportunidade. Glória a Deus. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Vamos louvar ao Senhor. Glória a Jesus. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bolhas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. E os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem e as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei Jesus, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora,
seu nascimento. Ele é mestre que ensina o conhecimento e a sabedoria é aluna dele. Não usa calendário, não precisa secretária para agendar seus planos. Não depende de você. Seres humanos, toda honra e toda glória seja dada a Ele. Para quem? Para Ele, por Ele, com Ele, só dele, aqui ou em qualquer lugar, quem manda em tudo é Ele. Com Ele, só dele, para Ele, com Ele, aqui ou em qualquer lugar, quem manda em tudo é Ele. Não faz aniversário porque não existe data do seu nascimento. Ele é mestre que ensina o conhecimento e a sabedoria é aluna dele. Não usa calendário, não precisa secretário para agendar seus planos. Não depende de conselho de seres humanos. Toda honra e toda glória seja dada a Ele. Para Ele, por Ele, com Ele, só dele, aqui ou em qualquer lugar, quem manda tudo é Ele. Glória a Jesus, agradeço a oportunidade. Graças a Deus, meus amados irmãos, ouvimos aí duas belíssimas canções, aqui entoada pelo nosso irmão Domingos, e com certeza, como diz a letra deste hino, tudo é dele, né? A Bíblia diz que para ele e por ele são todas as coisas. Nós gostaríamos de, neste momento, meditarmos um pouco na palavra de Deus. Convido a você para acompanhar aí na sua Bíblia o livro de Jonas, capítulo de número 3, a gente lê os versículos 5 e 10. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não o fez. Meus irmãos, amigos, ouvintes, essa história de Jonas, todas as pessoas que examinam as Escrituras conhecem bem de perto o que aconteceu. Deus chama o profeta Jonas para uma missão específica: levar a mensagem para os moradores da cidade de Nínive. Nínive era uma metrópole, capital da Síria, que tinha uma população estimada em 120 mil habitantes. Uma cidade onde o seu pecado cheirava mal às narinas de Deus. Deus estava incomodado com a situação que se encontrava a cidade de Nínive. Mas Deus, Ele é muito misericordioso. E Ele sempre tem levantado profetas, juízes, para fazer cumprir os seus propósitos na terra. Deus chama Jonas e envia-o. Deus diz: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive.
e clama contra ela, porque a sua malícia chegou até mim. Talvez, queridos amigos que nos ouvem, seja esta a sua percepção. Da cidade de Nínive. Achar que Deus está alheio aos acontecimentos no globo terra. Deus, Ele vê, Ele contempla todas as obras, Ele contempla dos altos céus todas as coisas que os homens praticam, fazem aqui na terra. Um certo pregador, ele disse que Deus assiste de camarote, porque de camarote a visão é melhor. Isso é a compreensão humana para entendermos que Deus está acompanhando todos os passos dos homens na terra. É notório e todo ser humano, se falando de brasileiros e até mundial, é sabedor dos últimos acontecimentos que têm acontecido no globo terra. A multiplicação do pecado, da pornografia. Nos últimos dias, no período do carnaval, todo mundo observou as chacotas, a zombaria que as pessoas estavam fazendo com Jesus, o Filho de Deus. Pessoas que na sua sã consciência, em shows, estavam blasfemando e usando palavras que Jesus não merece. Uma falta de respeito, uma falta de pudor, de vergonha e principalmente de temor a Deus. Então, a cidade de Nínive, o seu pecado tinha subido até a presença de Deus. E Deus chama o profeta Jonas para levar-lhes uma mensagem. E Deus disse: Jonas, levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E o texto nos diz que Jonas levantou-se, mas não para ir cumprir o mandato de Deus. Jonas levantou-se, mas com a intenção de fugir, de não ir cumprir o intento de Deus, pois ele era profeta, e como profeta deveria submeter-se ao chamado de Deus. Mas ele se levantou para fugir. Se analisarmos alguns pontos aqui, dentro de uma compreensão limitada, racionalmente podemos entender Jonas. A cidade de Nínive, os ninivitas, os assírios, eram os inimigos ferrenhos, algozes de Israel. Na condição de inimigo, Jonas não se sentia confortável para entrar na cidade e pregar contra ela, contra os seus pecados. Jonas não se sentia confortável. Também podemos analisar que, se eram inimigos, com certeza o coração de Jonas desejava que eles fossem destruídos
e não salvos. Só que isso é o pensamento, é conjectura que se faz tendo em vista a situação que se encontrava a Síria e Israel, inimigos. Mas Deus, Ele é muito misericordioso. Talvez você, meu querido amigo, não tenha a compreensão da misericórdia de Deus. A Bíblia nos diz, em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Perceba que no vocabulário joaninho não teve assim uma palavra para dimensionar o tamanho do amor de Deus. E justamente pelo amor de Deus ser tão grande, que Ele te perdoa, Ele te purifica, Ele lava-te se você, arrependido, confessar Jesus como seu Salvador. Jonas se levantou para fugir, e a Bíblia diz que ele, descendo a Jope, uma cidade marítima da Palestina, pegou uma embarcação em direção a Tarsis, que segundo os historiadores era uma cidade italiana. Deus queria que ele fosse para Nínive e ele estava fugindo para Tarsis. Mas o texto sagrado nos diz que o Senhor mandou ao mar um grande vento, e o mar se tornou revolto. As ondas, as tempestades assolavam aquela embarcação. E a expressão bíblica diz a ponto de se quebrar. Os marinheiros, as pessoas que estavam navegando, temeram, faziam orações, rogos aos seus deuses. Enquanto isso, Jonas estava no porão do navio, dormindo como se nada estivesse acontecendo. E aquele povo, aqueles homens temeram muito por estar naquela situação. E a Bíblia diz que ele despertou Jonas daquele sono e lançaram sorte para saber de quem era a culpa por aquela situação tão temerosa. E o texto nos diz que a sorte caiu sobre Jonas. Jonas estava fugindo, mas os olhos de Deus estavam acompanhando Jonas. Os olhos de Deus estavam contemplando Jonas, porque Deus, Ele vê todas as coisas. Deus conhece todas as coisas antes mesmo que elas aconteçam, porque Ele é onisciente. E na condição de onisciente não só vê, mas Ele sabe todas as coisas. Veja que Jesus, na condição de Deus, Ele chega no tanque de Betesda. Estava ali um paralítico há 38 anos, que estava ali naquela situação esperando o movimento das águas. E a Bíblia nos diz que Jesus, vendo e sabendo que ele estava naquele estado, perguntou: queres ficar são? Então veja que Deus conhece todas as coisas.
Deus conhece até aquilo que está no escondido. Deus sabe, meu querido amigo, Ele conhece todas as coisas, porque Ele é onisciente. Jonas estava no fundo, no porão do navio, oculto aos olhos humanos, mas Deus estava vendo, estava acompanhando. Louvado seja o nome do Senhor. E o mestre do navio chegou a ele e disse: que tens dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E aí lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Depois que a sorte caiu sobre Jonas, que eles viram que ele era o culpado, eles disseram: declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo tu és? Essas foram as indagações. Jonas estava numa situação que ele não poderia mais se ocultar. E sabendo que aquela situação era a resposta de Deus, por causa da sua tentativa de fugir, de se ausentar da responsabilidade como profeta, querido irmão, que nos ouve, que nos assista nesta noite, se Deus lhe chamou, lhe entregou uma responsabilidade, não fuja dela, porque para onde você for, Deus está lhe vendo. Talvez você possa até fazer como Jonas, tentar se ausentar da presença de Deus, se esconder. Podemos até nos esconder e nos omitir dos homens que são limitados, mas de Deus ninguém pode se esconder, porque o salmista, ele disse: se habitar nas profundezas do mar, tu ali me vê. Se tomar a asa da alva e for para o meio do mar, ou as trevas poderão me esconder, ou irão me esconder de ti, mas a luz e as trevas são para ti a mesma coisa. Então, queridos amigos, irmãos que nos ouvem, Jesus é bom, Deus é misericordioso e tem dado a oportunidade para o homem se arrepender dos seus pecados. Então Jonas declarou que era hebreu e temia ao Deus do céu, porque aqueles homens temiam aos seus deuses, com certeza levavam consigo seus nichos, mas eles nada puderam fazer. E o texto nos diz que após Jonas fazer a sua declaração, o que estava acontecendo, o coração deles se encheu de grande temor. Reconheceram que tudo aquilo que estava acontecendo era por ordenança e permissão de Deus, por estar ali um fugitivo. Então a Bíblia nos mostra, meus queridos amigos, que eles falaram com Jonas, e Jonas, ciente da sua culpabilidade, ele pediu para eles que a única forma, ou disse para eles que a única forma do mar se aquietar é se eles o lançassem no mar, porque as fazendas, a carga que o navio ia levando, eles já tinham jogado e nada resolveu. Mas Jonas disse: se vocês me jogarem no mar, toda essa tempestade irá se acabar, porque o culpado sou eu. Glória a Jesus.
justamente isso que fizeram. Eles pegaram Jonas e lançaram no mar, mas eles pediram a Deus que o Senhor não lhes imputasse aquela situação, mas eles sabiam plenamente, porque Jonas tinha declarado que eles não seriam culpados do seu sangue, e eles disseram, pediram a Deus que os livrasse do sangue inocente. E uma coisa que me chama a atenção é que eles disseram: porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E lançaram Jonas no mar, e a fúria do mar se acabou, o mar se aquietou-se, e mais uma vez eles reconheceram que Deus, Jeová, é o Deus que está no controle de todas as coisas. Não é diferente em nossos dias. As pessoas podem até pensar que Deus está alheio a todos os acontecimentos da terra. Deus não está alheio. Ele vê, Ele contempla todas as coisas e permite determinadas situações para que as pessoas reconheçam que Ele é o Senhor Criador dos céus e da terra. João diz que todas as coisas foram feitas por Ele, e nada do que foi feito se fez sem Ele. Aleluia! Estamos vivendo esse momento de crise, com essa pandemia do coronavírus, mas não tem como não acreditar que tudo isso é permissão de Deus para fazer com que as pessoas se aproximem mais de Deus, que as pessoas o busquem e reconheçam que a Ele toda honra, toda glória, todo louvor, toda exaltação. Aleluia. Aí se faz a indagação no momento: onde estão aqueles que zombavam de Jesus? Onde estão os carnavalescos que zombaram de Cristo no carnaval? Onde estão eles? Onde estão os milagreiros que induziam as pessoas a acreditar? Onde estão estas pessoas? Os poderosos. Veja como a vida ela só tem sentido se ela for vivida no Evangelho, servindo a Deus. Talvez você tenha muito dinheiro, mas nesse momento você é obrigado a ficar dentro de casa. Você que tem muita fama, que arrasta multidões, neste momento se encontra solitário, sem o aplauso das multidões. Queridos amigos, reflitam um pouco. Nós estamos muito próximo de um grande acontecimento na terra. Um grande acontecimento que não será provocado por um vírus, por uma doença. Não, senhores. O grande acontecimento será o arrebatamento da igreja. Jesus virá. Jesus virá. Pois Ele prometeu lá em João 14, Jesus disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou teria dito, pois vou preparar lugar. E quando eu for e preparar lugar, virei outra vez e levarei vós para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis o caminho. Mas Pedro disse: Senhor, não sabemos para onde vais, e como poderemos saber o caminho? Aí Jesus disse: eu sou o caminho,
a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Talvez você, amigo, esteja esperando que alguém possa interceder por você. Talvez você esteja naquela do merecer. Se eu merecer, Deus me coloca no bom lugar. Não existe merecimento, porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A Bíblia diz que Deus olhou dos céus, a terra não viu nenhum justo, nenhum sequer. Então todos pecaram. O profeta Isaías, ele descreve que os nossos atos, que nós consideramos como justos, são como trapo de imundícia diante de Deus. Então, meu querido amigo, ninguém merece, mas Deus é tão bom que deu o seu unigênito, o seu Filho, para morrer por nós, a fim de nos resgatar das trevas do pecado. Voltando aqui ao texto, Jonas tentou fugir da missão. Com a pregação de Jonas era para a salvação, a pregação de Jonas era para a salvação dos ninivitas, mas ele estava fugindo. Deus prepara tudo aquilo para que ele reconheça da forma mais dolorosa, entenda da forma mais dolorosa, porque teve que ser jogado no mar, o mar Mediterrâneo, que banha a costa da Palestina. E a Bíblia nos diz que Deus preparou um grande peixe. No livro de Mateus, nós encontramos Jesus dizendo, glória a Deus, Jesus dizendo aqui no capítulo de número 12 e o versículo 40, o texto bíblico diz que era uma baleia. Pois Jesus disse assim: pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem no seio da terra. Jesus estava falando da sua sepultura, pois Jonas, na situação que ele estava, ele precisava passar por um teste, por uma prova, por rejeitar e tentar fugir da missão que Deus tinha lhe dado. E ele foi jogado no mar e foi engolido pelo peixe. Mas interessante, meus queridos amigos e irmãos, é que Jonas, quando foi reconhecer, era tarde demais. Era preciso passar por aquela situação para entender que Deus tem propósito na vida do ser humano. Ele não conseguia entender como Deus iria ter misericórdia de uma nação que era algoz de Israel, a nação escolhida, o povo escolhido de Deus. Jonas não conseguia compreender. Mas as coisas de Deus não se explicam. Não se explica. As coisas de Deus não é para a gente procurar compreender racionalmente. As coisas de Deus se compreende pela fé. Glória a Jesus. Se compreende, se entende pela fé. Então Jonas foi engolido pelo peixe. E a Bíblia nos diz, no capítulo 2, Jonas diz assim: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu, do ventre do inferno gritei, e Tu ouviste a minha voz. Aleluia. Jonas teve ainda a oportunidade de buscar de Deus a misericórdia. Ele deixa bem claro aqui que Deus o tinha lançado no profundo, no coração dos mares,
e a corrente me cercou, e todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: lançado estou diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o templo da tua santidade. As águas me cercaram até a alma, e o abismo me rodeou, e as algas se rolaram na minha cabeça. Jonas estava no ventre do peixe. Talvez você seja um daqueles que diga: eu não acredito numa situação dessa. Mas como eu disse, as coisas de Deus não é para se compreender racionalmente, porque são coisas de fé. Um certo pregador disse, por ser confrontado por uma pessoa que não acreditava, ele disse: olha, se a Bíblia dissesse que Jonas tinha engolido a baleia, eu ainda acreditava, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Mas é possível, cientificamente falando, uma baleia engolir um homem. Agora, a sobrevivência de Jonas é um milagre, porque Deus tinha uma missão a realizar através dele. Querido amigo, irmão, não sei a situação que você está passando. Você pode estar nas profundezas, no fundo do poço, numa situação que humanamente não há como você resolver. O médico te desenganou, a justiça protela, você não vê uma luz, não vê uma saída, mas eu te digo, Jesus, ele tem uma saída para a tua vida. Creia, confie. A Bíblia diz: entrega teus caminhos ao Senhor, confia nele, e o mais ele tudo fará. Glória a Jesus. Jonas diz: quando desfalecia em mim a minha alma, isto é, quando as esperanças estavam se acabando, não havia mais força, eu me lembrei do Senhor, e entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade. Glória a Deus. E a Bíblia diz que Deus falou ao peixe. Com certeza Jonas não ouviu, ninguém ouviu, mas Deus ordenou, falou ao peixe, que o peixe vomitasse Jonas na terra, e ele obedeceu. Ah, mas para mim é demais crer que Deus fale ao peixe e ele obedeça. E se eu lhe disser que quando Deus criou Adão, Deus deu a Adão e a Eva autoridade sobre todos os animais da terra, do mar, dos ares? Deus disse: domine sobre os peixes do mar, as aves do céu e os animais da terra. Jonas, no seu estado ainda de perfeição antes do pecado, ele tinha assim, a autoridade de Deus para dominar. Imagine Deus, o Criador e mantenedor de todas as coisas. Então a baleia vomitou a Jonas, e Jonas foi agora cumprir a sua missão. Foi até a cidade de Nínive, e a Bíblia diz que ele começou a entrar pela cidade, pregando, anunciando que Deus iria destruir. A mensagem de Jonas foi a seguinte: ainda 40 dias Nínive será subvertida. Olha como essa palavra quarentena, ela está muito atual em nossos dias. Pois a mensagem de Deus para os ninivitas era justamente que no espaço de 40 dias, se eles não se arrependessem, Deus iria destruí-los. A cidade seria subvertida. Glória a Deus. A semelhança de Sodoma e Gomorra iria desaparecer do mapa. Mas veja, queridos amigos, que os homens de Nínive
creram na mensagem de Deus proclamada por Jonas. E veja que o versículo 3 do capítulo 3, aliás, o versículo 5 do capítulo 3, a Bíblia diz assim: e os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até ao menor. Eles creram na mensagem de Jonas. Hoje, grande parte do povo evangélico, e talvez até católico, estiveram jejuando. O presidente da República, juntamente com alguns líderes, conclamaram a nação para se arrepender e fazer um jejum em prol da nação. Porque estamos aí entrando no abismo sem precedente, não só com relação ao vírus que está dizimando a sociedade, mas economicamente falando. Mas se a nação brasileira se voltar para Deus, em vez de ficarem zombando de Deus, criticando, zombando, se arrepender dos seus pecados e fazer como os ninivitas, se arrependerem, jejuarem, orarem a Deus, Deus terá misericórdia do Brasil. Muitas pessoas na internet estavam zombando. O presidente está pedindo para jejuar e dando risada. Brinquem com Deus. Brinquem com Deus. A Bíblia diz lá no livro de Gálatas: Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso ceifará. Você que brinca com Deus, que brinca com as coisas sérias, lembre-se, um dia a conta vai chegar. Um dia você terá que prestar contas a Deus. A Bíblia diz que por todas as palavras ociosas que saírem da boca do homem, por ela ele prestará contas. Pois os ninivitas se arrependeram, do maior ao menor, do rei ao servo, do grande ao pequeno. E a Bíblia diz que esta palavra chegou ao rei de Nínive, e o rei tirou as suas vestes, saiu do seu trono, se vestiu de saco, cobriu-se de pano de saco, assentou-se sobre a cinza, porque essa expressão, pano de saco e cinza, remete-nos, veja bem, remete-nos a arrependimento, a humildade, a reconhecimento de que o homem não significa nada, o homem não é nada, é apenas um trapo. O homem não representa nada se este não tiver a sua vida transformada, passar a ser uma nova criatura, porque a velha criatura não passa de pó e cinza, mas aqueles que uma vez transformados, renovados, esses sim têm muito valor diante de Deus, porque a Bíblia diz lá no livro de Malaquias que este povo transformado, renovado, eles são propriedade peculiar, propriedade particular de Deus. Aí Malaquias diz: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Os ninivitas fizeram a diferença porque se arrependeram. O rei proclamou um jejum. Todos os ninivitas, até os animais, tinham que jejuar. Tinham que jejuar. Os animais, bois, ovelhas, e todos eles tiveram que jejuar, não comer capim, nem beber água. Todos eles jejuaram. Os homens se cobriram de pano, de saco, de cinza, remetendo-nos ao arrependimento. Creram na mensagem de Jonas. E o versículo 9
com certeza, palavras do rei diz: quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. E o versículo 10 diz: e Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que eles faria, e o não fez. Deus não se arrepende por sua natureza, porque Ele é imutável. Mas quando há coração contrito, a Bíblia diz que Deus não despreza. Quando há pessoas arrependidas concernente ao juízo, Deus se arrepende. Foi isso que aconteceu. Os ninivitas se arrependeram e Deus cancelou o juízo que havia designado, porque Deus é misericordioso. Talvez você hoje não dê tanto valor à palavra de Deus, mas eis que eu te digo, meu querido amigo, a Bíblia diz no livro de Amós, no capítulo 8, versículo 11, que Deus vai enviar fome sobre a terra, mas não será fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Portanto, meu querido, que você medite nesta palavra. Espero que esta palavra ela tenha sido tocante no teu coração, que você seja despertado, acorde para a realidade. Jesus está voltando e a Bíblia diz que Ele vem buscar um povo seu, especial, zelosos de boas obras. Que Deus em Cristo vos abençoe. E queremos aqui firmar o nosso compromisso. Enquanto estivermos impossibilitados de abrir os nossos templos, nós estaremos aqui nos dias dos cultos, aos domingos, às quartas, às sextas, sempre no mesmo horário, levando uma palavra de vida, de esperança, uma palavra de conforto ao seu coração. Nem tudo está perdido. Pode o mundo estar virando de ponta cabeça, mas aqueles que esperam no Senhor, diz a Bíblia, renovarão as suas forças. No Senhor nós temos vitória. Tudo aqui pode acabar. E quando tudo aqui cessar, nós estaremos no céu, porque lá é o lugar que Jesus foi preparar para o seu povo. Você que ouviu esta palavra e deseja neste momento entregar a sua vida a Cristo, confessando-o como seu único e suficiente Salvador, nós queremos orar por você. E você aceitando Jesus, seja onde quer que você esteja, seja em Guaraciaba, no Ceará, no Nordeste, no Brasil, onde quer que você esteja, procure uma igreja séria, que tenha compromisso com a palavra de salvação. Congregue, mas não deixe de manifestar sua decisão na nossa rede social. Comente, diga lá: eu criei no Evangelho, estou aceitando Jesus como Salvador. Você pode fazer isso, nos comunicar através dos comentários na nossa rede social. Que Deus em Cristo vos abençoe. E neste momento nós estaremos encerrando, orando a Deus, agradecendo ao Senhor por esta oportunidade, agradecendo também ao nosso irmão Domingos, que está aqui conosco também transmitindo esse culto pelo Instagram, o nosso irmão Rafael, que está aqui operando para que esse som chegue melhor aí na sua casa. E Deus abençoe os nossos irmãos. E agora nós vamos agradecer a Deus orando ao nosso Pai. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está nos céus, somos gratos a Ti, meu Deus, por este momento, por esta oportunidade que o Senhor nos concede de aqui estarmos ministrando a Tua Palavra. Quero lhe interceder, Jesus amado, por esta pessoa que neste momento confessa o Senhor como seu único e suficiente Salvador, por reconhecer os seus pecados, as suas limitações, ó Deus, e ver em Ti o poder perdoador, o poder sarador que transforma vidas. Recebe-os como Teus filhos, Senhor. Escreve os seus nomes no livro da vida.
pois o Senhor os conhece, os seus corações, sabe os seus endereços. Pai eterno, também te peço por esta pessoa que está, Senhor, nos assistindo ou que irá nos assistir posteriormente, que está com o seu coração aflito, preocupado. Meu Deus eterno, tira a preocupação, coloca a paz, a tranquilidade. Meu Deus, me peço que o Senhor venha sarar o nosso Brasil, que o Senhor venha sarar a nossa terra, repreendendo, Senhor, este vírus, repreendendo, Senhor, as doenças. Meu Deus, e que a vida social venha voltar à sua normalidade, porque o Senhor tem controle sobre todas as coisas. Sabemos, meu Deus, que é permissão sua, porque há objetivos a ser alcançados, e eu sei que o Senhor está trabalhando nesta causa. Pai, abençoa a tua igreja, todos os teus servos que agora estão em casa sem poder congregar. Meu Deus, não deixa, Senhor, o amor esfriar. Ó Deus querido, levanta-os como adoradores nos seus lares, nas suas casas, cultuando, exaltando a Ti no culto doméstico. Pai, atenta para as nossas orações. Não somos dignos de estar falando contigo, mas o Senhor nos abriu, ó Deus eterno, derrubando as cortinas, abrindo a porta para termos acesso à presença do Teu trono. Assim, Pai, nos dê uma semana de paz, uma semana bem melhor, abençoada, que possamos descansar nas Tuas promessas. Assim, meu Deus, tudo eu te peço e te agradeço no nome santo e maravilhoso de Jesus, o Teu Filho amado. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo repouse sobre a vida de todos, desde agora e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. E quarta-feira, se o Senhor permitir, estaremos aqui novamente para transmitirmos mais um culto de adoração ao nosso Deus. Até lá, a paz do Senhor e um abraço a todos e tenham todos uma boa noite. Amém.